Qual é o risco da gripe aviária para a produção de frangos no país? Boa tarde, Gustavo, tudo bom? Então vamos lá, né? Tem risco, naturalmente, e aí a importância de todo esse esforço conjunto das empresas que atuam no setor, das entidades de classe, naturalmente também do governo, de reforçar os protocolos sanitários, né? Ou seja, fazer com que nós não tenhamos casos em unidades produtivas. Até o momento, onde é que a gente teve caso confirmado de gripe aviária aqui no Brasil? Em animais silvestres, e isso tem até ali um lado bom, tá? Podemos conversar sobre isso. E do outro lado, 2 casos em animais, né? Mas de cultura de subsistência, né? Então podemos colocar aqui, entre algumas aspas, animais de fundo de quintal. Então qual que é o risco? Vamos supor que a gente tenha um caso dentro de uma unidade produtiva, né? Podemos sofrer embargos, tá? Esse embargo pode ser um pouco mais generalizado, mas aí provavelmente todo o setor, empresas, entidades de classe e o governo acabariam ali num processo de negociação, revisão, para que apenas a cidade, a localidade onde teve aquela unidade produtiva com caso confirmado fosse embargada. Não faz sentido, por exemplo, embargar o estado do Paraná se você de repente tem um caso no estado de Goiás, né? De qualquer forma, sim, a produção de aves aqui no Brasil está exposta a esse choque. A gente torce para que não aconteça, naturalmente, mas temos que considerar ali um cenário desfavorável em que esse evento venha a se realizar. Felipe, eu conversei recentemente com o ministro Carlos Fávaro e ele explicou que está, inclusive, no Japão para renegociar um pouco os protocolos de saúde. Ele aponta, como você disse, que há, por exemplo, o Japão, que ele acaba colocando sanção para o Espírito Santo e para Santa Catarina por causa de um caso específico, que não era um caso numa granja comercial e que acaba afetando toda a rede. O senhor considera que seria necessária uma revisão desses protocolos? Uma das propostas que ele fez, por exemplo, é que essa sanção seja a uma distância de 10 quilômetros da granja onde houve o caso, ou que apenas na cidade onde foi identificado o caso você tem algum tipo de embargo. E é justamente isso, né? Então, é justamente esse o esforço. As informações que nós tínhamos já na sexta-feira é que provavelmente esse arranjo seria aceito pelas autoridades japonesas e, como uma referência, é o caso dos Estados Unidos. Então, o problema de gripe aviária não é exclusividade aqui do Brasil, não nasceu aqui no Brasil. Na verdade, esse problema chegou no Brasil somente agora. Antes de chegar aqui ao Brasil, teve lá um conjunto muito grande de casos nos Estados Unidos e veio descendo as Américas, tá? Passou pela América Central, foi passando pela costa do Pacífico. Em fevereiro tivemos casos no Uruguai e há alguns meses nós tivemos casos em animais silvestres aqui no Brasil. O que aconteceu lá nos Estados Unidos? Os Estados Unidos continua exportando carne de frango? Continua. Onde que não há essa exportação? Justamente nas localidades em que estão as unidades produtivas que testaram positivo para esse vírus.